A mitologia persa é uma tapeçaria milenar entrelaçada, com o eterno confronto entre luz e trevas, ordem e caos, bem e mal. No coração dessa tradição, pulsa a doutrina de Zoroastro. Também conhecido como Zaratustra, profeta da antiga religião persa, o zoroastrismo. Zaratustra não foi apenas um líder espiritual, mas também um reformador da fé, transformando antigas crenças politeístas em uma teologia dualista profundamente moral. O centro de sua mensagem girava em torno de duas forças cósmicas, Ahura Mazda e Angra Mina. Ahura Mazda, o Senhor Sábio, era o Deus Supremo, fonte de toda a bondade, sabedoria e verdade. Ele criou o universo com ordem e justiça, moldando o mundo como um campo de batalha espiritual. Do outro lado estava Angra Mainyu, o espírito do mal, entidade das trevas, da mentira, da decadência e da destruição. Ele era a essência do caos e o arquétipo do inimigo divino, buscando corromper tudo que era puro. Essa cosmologia estabeleceu uma luta eterna entre os dois. Cada homem e mulher era convidado a escolher um lado, pois seus pensamentos, palavras e ações determinariam o equilíbrio do mundo. Além dos dois princípios supremos, havia outras figuras celestes, chamadas de Amekaspentas, os imortais sagrados, aspectos ou emanações de Ahura Mazda, que o auxiliavam na manutenção do cosmos. Entre eles estava Voumana, o bom pensamento, que conduzia os fiéis ao caminho da verdade. Esha Vahishta, a verdade suprema, e Spenta Amadi, a devoção santa. A mitologia persa via o tempo em ciclos. O mundo foi criado por Ahura Mazda em 7 etapas, começando com os céus e culminando com o ser humano. Cada criação era alvo de destruição por Angra Mainyu, que tentava corrompê-las. Durante esses ciclos, muitas batalhas mitológicas foram travadas. Uma das mais notórias é a guerra entre os Yazatas e os Daevas. Estes últimos, sendo criaturas corrompidas por Angra Mainyu. O Avesta descreve que Ahura Mazda concedeu ao homem o livre-arbítrio, para que pudesse escolher entre o caminho da luz ou da escuridão. A salvação viria pela prática da boa conduta, bons pensamentos, boas palavras e boas ações. A luta entre o bem e o mal se manifesta na Terra através de heróis e reis justos. Muitos deles são lembrados na obra monumental Shahnameh. Escrita por Ferdowsi no século XI, o Shahnameh narra uma história épica do Irã, desde a criação do mundo até a conquista árabe. Embora escrito em tempos islâmicos, preserva em suas raízes a mitologia e os valores zoroastristas. A história começa com o lendário rei Keyumars, o primeiro homem, que reinava sobre um mundo harmonioso e puro, até que seu filho Siamak foi morto por um demônio. Keyumars chorou por 30 dias, mas encontrou esperança em seu neto Ushang, que derrotou o demônio e vingou a morte de Siamak, dando início à linhagem dos reis heróicos. Ushang foi um monarca sábio e iluminado. Descobriu o uso do fogo ao arremessar uma pedra contra uma serpente, acidentalmente criando faíscas. Desde então, o fogo se tornou símbolo sagrado do zoroastrismo. Com o tempo, surgiram outros reis lendários como Tamuras, que domesticou demônios, e Jamshid, cujo reinado de ouro foi marcado por paz, avanços tecnológicos e glória. Mas o orgulho o corrompeu. Jamshid declarou ser divino, ofendendo a Ahura Mazda. Foi então que surgiu Zahak, um tirano com serpentes nos ombros, corrompido por Angra Mainyu, que tomou o trono através de engano e crueldade. Zahak alimentava as suas serpentes com cérebros humanos, instaurando um regime de terror. Mas o povo esperava um salvador. Feridun, descendente de Jamshid, criado em segredo. Feridun cresceu forte, justo e destemido. Com a ajuda do ferreiro Cave, um herói do povo, liderou uma revolta contra Zahak, capturando-o e acorrentando-o eternamente nas montanhas. Apis Feridun. Outras gerações de heróis se ergueram como Manasseh, Nausá e Zavi, mas nenhum foi tão celebrado quanto Rostam, o maior guerreiro da mitologia persa. Rostam era filho de Zal, um nobre de cabelos brancos criado por uma ave mítica, o Simur. Desde o nascimento, Rostam foi predestinado a feitos grandiosos, mas também a um destino trágico. A força de Rostam era inigualável. Montado em seu cavalo Hari, ele realizou as 7 provas jornadas épicas enfrentando demônios, magos e feras para resgatar o rei Kekavus. Kekavus, por sua vez, era um monarca ambicioso e impulsivo,
que tentou voar ao céu com uma carruagem puxada por águias. Sua queda ensinou aos reis persas o limite da soberba humana. Entre as muitas batalhas de Rostam, a mais dolorosa foi contra seu próprio filho, Sohrab, a quem ele desconhecia. Em um duelo trágico, pai e filho lutaram até a morte, sem saberem da verdade. Após matar Sohrab, Rostam descobriu sua identidade, sendo consumido por remorso. A tragédia de Rostam e Sohrab é um dos relatos mais emocionantes da literatura persa, simbolizando o destino implacável. Outro símbolo sagrado da mitologia persa era o Simur, uma ave lendária de sabedoria infinita, que vivia nas montanhas e servia como guia espiritual. Ela curou Zal quando bebê e instruiu Rostam em momentos decisivos. O mundo mítico da Pérsia também incluía dragões, djinns, magos negros e outros seres fantásticos, que habitavam desertos, montanhas e os confins do tempo. O tempo, aliás, era visto como um ciclo eterno. O zoroastrismo previa que, ao final de 12.000 anos, um salvador, o Saoshyant menos, nasceria da linhagem de Zaratustra para destruir Angra Mainyu. Com sua chegada, os mortos seriam ressuscitados, o mal seria eliminado e o mundo renovado em perfeição. O Saoshyant purificaria a humanidade com metal derretido, que se tornaria doce como leite para os justos. A escatologia persa influenciou profundamente outras religiões como o judaísmo, o cristianismo, ao introduzir noções como juízo final, céu, inferno e messianismo. A mitologia persa não era apenas um relato de deuses e heróis, mas também uma filosofia moral sobre o dever humano, a luta contra a corrupção e o valor do sacrifício. Ao contrário de muitas mitologias, o zoroastrismo não via os deuses como caprichosos. Ahura Mazda era absolutamente bom e justo e exigia dos humanos retidão, não adoração cega. A adoração a Ahura Mazda era feita através do fogo, símbolo da sabedoria e pureza. Os templos de fogo tornaram-se os locais sagrados do culto persa. Mesmo após a conquista islâmica, os princípios zoroastristas persistiram na cultura persa, influenciando a ética, a poesia, o senso de destino e até a arquitetura. Personagens como Arashi, o arqueiro que sacrificou sua vida para marcar a fronteira do Irã com uma flecha divina, tornaram-se arquétipos de heroísmo e sacrifício pela pátria. A fronteira entre mito e história também é fluida na tradição persa. Reis lendários como Dario e Ciro, embora históricos, herdaram simbolismos míticos em suas biografias imperiais. Até mesmo Alexandre o Grande aparece no Shahnameh como Iskandar, um rei filósofo que visita o poço da imortalidade e enfrenta magos persas. A luta entre os iranianos e os turanianos, povos míticos do norte, representa o conflito eterno entre civilização e barbárie, refletido nas guerras reais da história da Pérsia. A identidade persa moldou-se através dessa tradição épica. Em tempos de opressão, o Shahnameh serviu como o farol cultural, preservando a língua e os valores iranianos. Mesmo hoje, em pleno século XXI, a mitologia persa ressoa nos corações dos iranianos, zoroastristas e amantes da literatura épica em todo o mundo. Os ensinamentos de Zaratustra, imortalizados por Nietzsche em sua obra Assim Falou Zaratustra, ainda ecoam como chamados à liberdade de espírito e à luta pela verdade. O símbolo do Faravahar, representando a alma humana em ascensão, permanece como um dos ícones mais reconhecidos da cultura iraniana. Os elementos míticos da Pérsia antiga, menos fogo, espada, justiça, sabedoria, heroísmo, continuam vivos nas artes, nas tradições e nas festas como Nowruz, o Ano Novo Persa. Nowruz, celebrado no equinócio da primavera, representa a renovação cósmica e o triunfo da luz sobre as trevas, herança direta do pensamento zoroastrista. O equilíbrio entre as forças, a batalha contra o mal interior e o culto à verdade são heranças espirituais que transcendem mitos e tocam o mais profundo da alma humana. Mais do que um panteão de deuses, a mitologia persa é uma jornada da alma em direção à luz, uma epopeia moral que desafia a escuridão com coragem, sabedoria e amor. Sejam reis, profetas ou heróis, todos os personagens dessa mitologia carregam o mesmo fardo: manter viva a chama do bem diante do caos crescente. Essa chama, para os persas antigos, era mais do que símbolo, era a presença viva de Ahura Mazda no mundo, guardada nos altares e nos corações dos justos. E assim a mitologia persa continua,
não como uma fábula distante, mas como um espelho das escolhas humanas, entre luz e sombra, eternamente entrelaçadas.